Olá, a paz a todos, eu sou Arão Machado de Paula, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de crescimento espiritual para a sua vida. Não saia daí, deixe seu like, compartilhe em todas as suas redes sociais, mande para os seus amigos, seus familiares e que Deus te abençoe. Nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre a história de Israel. Um período muito difícil que Israel passou quando não havia um governo definido para Israel. Mas podemos entender que as mãos do Senhor sempre esteve sobre Israel. Israel passou por um período muito difícil, depois de Davi, depois de Salomão, depois de seus filhos, filhos de Salomão. E nessa trajetória, Israel começou a desobedecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja bem, passaram-se 400 anos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, já havia ido. Então, Israel começou a adorar outros deuses, a participar de idolatrias, de oferecer sacrifícios para outros deuses. E nesse período, um rei de Israel foi brutalmente assassinado. Mas como Deus não perde batalha, vendo o total desgoverno de Israel, Deus levantou um jovem, ou seja, um garoto, para assim liderar essa nação. O Deus do impossível, ele trabalha totalmente diferente da mente humana. Pensa, quantos adultos teriam naquela época para poder julgar a nação, para poder liderar a nação? E Deus levantou Josias, o grande homem da revolução, da reforma, que veio trazer um grande crescimento para Israel. Josias tinha a idade de 8 anos e foi aí que Deus olhou para aquela criança e, segundo a vontade do Senhor, levantou ele como rei de Israel. E quando Josias foi levantado como rei de Israel pelo Senhor, todo Israel, mesmo sem entender, fez a vontade do Senhor e se alegraram no Senhor. O Espírito do Senhor se apossou de Josias e ele foi crescendo de uma maneira sobrenatural, a qual ele pôde entender que quem estava agindo na vida dele não era simplesmente aquela criança que passou dos 8 para 9, 10, 11 e assim em sequência. Ele foi crescendo, foi administrando o povo, mandando a liderança, dominando a liderança, e aí, já com seus 18 anos, começou a buscar nos livros do Senhor, mediante as leis do Senhor. E encontrando o livro da lei do Senhor, ele pôde perceber que Deus estava irado. Por que Deus estava irado com Israel? Porque o povo estava fugindo dos estatutos do Senhor. O povo chegou num grau tão terrível que começou a sacrificar os seus próprios filhos. Então, Josias começou a fazer uma reforma na casa do Senhor. Foi colocando tudo no seu devido lugar, foi posicionando tudo, liderando o povo conforme a ordem do Espírito Santo, porque Deus é o Deus do impossível. Ele não faz como a gente quer, como a gente pensa. Deus faz como Ele quer, segundo a vontade dEle. Entenda, Josias foi crescendo. Havia sacerdotes naquela época que buscavam o Senhor, que liam os livros do Senhor, traziam para Josias os estatutos do Senhor, o conserto do Senhor, para que através das leis que Deus determinou para Moisés, tudo pudesse crescer. Porque a Escritura é a carta magna para todas as nações hoje. Todas as nações, elas põem as suas leis mediante a Escritura, ou seja, a Bíblia, não é verdade? Então, Josias foi percebendo que o povo estava fugindo daquele caminho, daquele entendimento. Então determinou um momento de santificação para que o povo pudesse andar mediante a lei do Senhor e o nome do Senhor fosse glorificado sobre Israel. Israel não fosse mais escravizado, Israel não fosse mais atormentado por outros deuses, por ídolos, mas que servisse unicamente ao Senhor, o Deus que deu grande vitória para Israel em todos os momentos anteriores. Podemos ver que Josias foi crescendo, 25 anos, seus 30 anos,
E assim o Senhor também foi trazendo para Israel uma grande vitória. E o povo pôde ver que verdadeiramente Deus estava com aquele moço. Deus é o Deus do impossível. Deus levantou Josias para mudar uma geração. Deus também quer te levantar para mudar essa geração. Eu vou te fazer um desafio. Você jovem, você moço, você moça, que estás desanimado, estás querendo se afastar do caminho do Senhor, você pode ser um Josias dessa geração. Faça uma reforma na sua vida. Mude o seu conceito, a sua forma de pensar. Seja um restaurador da sua casa, da sua família. Seja um Josias, seja um valente, um guerreiro. Não se vitimize, não fique prostrado. Vá no livro do Senhor, veja as leis do Senhor, o que é pecado, o que não é, o que você sabe, muitas das vezes, que você quer fazer. Sabendo que é pecado, você cede para a sua carne e não deixa o Deus que foi com Josias, que convenceu a Josias a fazer a vontade dele na sua vida. Então eu quero que você reflita sobre isso. Será que Deus não tem poder também de mudar o seu conceito, de mudar o seu pensamento, de mudar a sua forma de agir para uma santificação extraordinária na sua vida? Ele pode ou não pode? Se você disse que pode, você está sendo apacentado. Você vai perseverar até o fim. Você será um remanescente de Israel, conforme está escrito na palavra do Senhor. Ainda que os filhos de Israel fossem como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Vamos, avance, seja corajoso. Une seus amigos, sua família, seus companheiros. Desafie aquele amigo seu que está desanimado, querendo parar. Aquela amiga sua que está desanimada, querendo parar. E você seja o Josias desta geração, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Eu vou te falar uma coisa. A mão do Senhor está sobre Israel. E Deus tem levantado Josias para esta geração, para que a mudança aconteça. A reforma já está acontecendo, o renovo do Senhor chegou e muitos não estão enxergando. E eu tenho certeza que esta palavra está mexendo no seu coração e você já está se refletindo, se auto-refletindo. Senhor, o que é que eu posso mudar na minha vida para que eu seja um Josias desta geração? Israel estava 50 anos escravizados. Porém, chegou o tempo de Deus na vida daquela gente que estava sendo escravizada e a libertação chegou. Seja livre das algemas, seja livre dos vícios, seja livre dos desejos da carne, porque Deus quer te honrar e Ele vai continuar te abençoando em todo o propósito da sua vida. Persevere até o fim e serás salvo tu e a tua casa. Não deixe de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais, duplique para os seus amigos, seus parentes. Alguém pode estar precisando de ouvir essa palavra, assim como você está sendo abençoado. Ele também pode ser um Josias desta geração. Os olhos do Senhor podem estar sobre ele também. E ele pode deixar o tempo de escravidão e vir para a liberdade. Porque está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que Deus te abençoe.